pessoal, aqui é o João Cristofolini, estamos começando mais um episódio do Poodle Brasil. E no episódio de hoje vamos conversar com o Fernando Magnoller, que é da Total Express. Já está há mais de 6 anos na Total, uma das maiores transportadoras do Brasil e uma das grandes parceiras também da Pega Aqui. Fernando, muito obrigado aí por aceitar aí bater esse papo com a gente. Um prazer conversar contigo, meu caro. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer é meu estar aqui nesse, mais um podcast, mais um episódio desse podcast fantástico aqui que vai explorar bastante não só sobre poodles, mas sobre logística de e-commerce. A gente precisa falar sobre isso. Legal, meu cara. Bom, acho que a Total, né, provavelmente grande parte das pessoas devem conhecer, né, ou já devem ter ouvido falar sobre a Total, mas acho que antes de a gente entrar um pouquinho mais a fundo aí do momento de vocês e o que vocês estão fazendo também, queria começar entendendo um pouquinho do Fernando, né, como que o Fernando, né, chegou aí nesse mundo de logística, chegou na Total, né, sei que você começou pela Abril, né, passou por algumas áreas da Total e hoje aí dentro de alguns novos projetos. Conta um pouquinho aí pro pessoal como que o Fernando chegou aí nessa posição atual da Total, né? E qual que é o teu grande desafio, né? Os teus grandes trabalhos hoje dentro de uma das maiores transportadoras aí do Brasil, cara. Legal, João. A gente costuma dizer que ninguém nasceu formado em logística, né? As pessoas foram se encontrando em logística e, na verdade, é um grupo muito plural de pessoas, né, de formação acadêmica, de experiência profissional. E eu me formei em engenharia química, né, nada a ver com logística. Não existe um curso, né, uma graduação focada em logística, a não ser alguns cursos mais técnicos, né, algumas faculdades mais especializadas nos últimos anos. Eu acho que, como todo mundo, a gente acaba caindo de paraquedas e acaba se apaixonando pelo setor, né. Acho que da engenharia trouxe muita coisa que é usada no nosso dia a dia, como processos, projetos, né, planejamento, muita parte aí de raciocínio, ferramentas, e eu acho que é isso que me encanta mais na logística, né. A logística de e-commerce é um caso à parte, né, é algo surreal, ainda mais com a pandemia no ano passado, a gente vive um frenesi, cada dia é um dia novo, não tem rotina, e cheguei aqui no momento que eu tô como head de produtos e pricing, que é uma área que desenvolve novos negócios, é a área de inovação dentro da empresa, é a área que oferece ao mercado de que forma a gente consegue entregar aquela encomenda para algum consumidor ou para alguma empresa. A gente costuma dizer aqui que a gente quer entregar de qualquer lugar, para qualquer lugar, de qualquer jeito. Então a gente precisa estar presente em todos os lugares do Brasil, de todas as formas. Seja entregando no mesmo dia seguinte, num poodle. Então é isso que a gente pode explorar um pouco mais hoje aqui. Legal, Fernando. Bom, você comentou aí, né, acho que todo mundo que está nesse mercado passou por algo similar, né, um crescimento, né, uma necessidade de crescer muito rapidamente, né, pós-Covid, né, com todo o crescimento do e-commerce, e naturalmente que a logística, né, tem que resolver essa grande demanda aí de compras, né, e de consumo que a gente teve, né, esse crescimento tão grande, tão acelerado. E nesse sentido, quais são os grandes desafios de vocês hoje, cara? Quais são os grandes problemas, né, os grandes desafios que vocês precisam, né, ou tentam resolver, né, até para acompanhar esse crescimento tão grande do e-commerce, né, e como conseguir manter, né, essa entrega, né, com qualidade, com escala, né, no momento que o e-commerce, né, cresceu rapidamente, talvez sem tanto planejamento, tanta previsão aí nesse sentido, né? Fantástico, João. Eu costumo brincar que são 3 desafios de curto prazo, vamos dizer assim, né? O primeiro desafio de curto prazo é a gente estar presente realmente no Brasil inteiro, né? Como é que a gente entrega e a gente coleta, e coleta é mais difícil do que entregar, né? Por mais engraçado que seja, como é que a gente pega essas peças e entrega em qualquer lugar do Brasil? Então, como é que a gente chega nos rincões aí mais distantes do Brasil? Acho que esse é um trabalho muito importante, muito democrático, né, para o e-commerce, a gente não estar presente somente aqui nos grandes centros, e sim em todos os lugares que a gente puder, para de fato trazer o e-commerce para todo o Brasil. Tem um segundo desafio que, atrelado junto a isso, como é que eu desenvolvo novas tecnologias para atender essa demanda pequena, né, baixa, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu vou usar o Poodle, né, para entregar ou para coletar em regiões distantes, né, você vai ter ali um estabelecimento, né, um armário que eu consiga trabalhar esse público, né, que precisa ser atendido. O segundo desafio é como é que eu uso tanta informação que a gente tem hoje, né, a gente entrega aí 300 mil encomendas por dia, então como é que eu uso 300 mil informações para ajudar nas próximas entregas, né, aprender com isso, esse machine learning que a gente tem de dados. A gente fala muito de Big Data, a gente fala muito de Analytics, mas
como é que a gente aplica isso de fato na prática, sem ser apenas para um estudo específico, né, para uma avaliação? Como é que a gente realmente retroalimenta a nossa informação? E a gente tem pensado muito nisso aqui. Como é que a gente faz esse data care e usa isso para entregar ou para coletar melhor? E o último desafio é a automação, né? A automação, a gente sempre fala que o e-commerce é um volume game, né? É um jogo de volumes, de escala. Como é que, então, eu consigo trazer custos menores ou ter uma produtividade muito maior, trazendo uma automação de ponta, né? E não é só sorter, né? A gente poderia trabalhar aqui com robôs de separação, a gente poderia trabalhar com caminhões autônomos, a gente poderia trabalhar com pátios inteligentes. Tem toda uma questão de automação que até então a indústria do e-commerce, da logística do e-commerce não trabalhava, né? Eu trabalhava de uma forma muito incipiente, muito esporádica. E agora a gente precisa trabalhar com isso como uma forma, de fato, de volume de milhões. Legal, cara. O desafio é grande, sem dúvida. Mas vamos começar explorando aí. Você comentou do desafio da coleta. A gente sabe que o mercado de e-commerce hoje, com grande crescimento aí dos marketplaces, muitos pequenos sellers, né? Talvez diferente de como a gente tinha em algum tempo atrás, né, você tinha uma concentração de volume muito grande, né, do 1P, né, com poucos players, né, agora a gente tem uma concentração bem diversificada, com muitos pequenos sellers, né, muitos pequenos e-commerce, seja no marketplace, seja fora, e o desafio de coletar nesses pequenos e-commerces, né, a Total, né, tem o e-Total aí para ajudar os pequenos e-commerce, mas acaba crescendo bastante, acaba aumentando bastante, acaba mudando um pouquinho do fluxo do processo, imagino, de vocês. Uma das iniciativas, né, que a gente tem em conjunto são os próprios Poodles, né, para facilitar a coleta aí desses pequenos sellers. Queria que tu comentasse um pouquinho, né, como é que vocês estão vendo, né, esse mercado dos pequenos sellers que muitas vezes não são atendidos, né, muitos deles dependem hoje ainda, né, dos correios em algumas regiões, né, muitas transportadoras ainda não estão preparadas para atender esse pequeno, que sofre, que tem grandes desafios. Como ajudar, né, esse pequeno seller, esse pequeno vendedor, esse pequeno e-commerce, principalmente no que se refere à coleta, né? O que vocês estão fazendo, o que você está vendo também para futuro, né, de tendências desse perfil aí de clientes de vocês? Fantástico, João. Eu acho que vamos falar aqui de preço, né? Eu acho que a grande questão é o custo disso, né? Você tender deslocar um carro para coletar 1, 2, 3 peças, que é a realidade de grande parte dos sellers, né? Grande maioria. E você ter esse custo para coletar essas poucas peças acaba saindo muito caro e alguém vai ter que acabar pagando essa conta, né? Ou é transportador a longo prazo ou acaba sendo uma tabela mais cara para o seller. Então, como atender ele de uma forma mais acessível, né, para todo mundo? A grande resposta aqui é o Poodle, né? A gente tem, né, falado bastante da nossa parceria, atender a esse seller, né, ou a esses sellers, fazendo com que eles se desloquem o mínimo possível, né? Enfim, tenham também uma bastante atratividade de horário flexível, né? De facilidade de chegar num Poodle, para que a gente possa consolidar essa carga toda e fazer essa coleta a um preço mais acessível, é o grande segredo do jogo aqui, né? Como a gente vai conseguir coletar de uma forma super acessível em qualquer seller no Brasil inteiro. E tem um desafio muito grande, que é a expansão do ponto, treinamento do ponto, capacitação do ponto, né, que vocês já são os mais craques nisso aqui no Brasil. E também tem que ter uma malha logística para fazer essa coleta, levar para um centro de distribuição regional, né, expedir diretamente para outras bases regionais no Brasil e depois partir para a entrega. Eu acho que a gente vai ter que passar por isso, senão a gente não vai conseguir, de fato, democratizar o e-commerce aqui. Legal, cara. E falando sobre o Poodle especificamente, né, que é o tema principal aí do nosso podcast, acho que você também é um grande conhecedor aí desse modelo de Poodle, né? Acho que já teve algumas palestras, eventos aí do e-commerce Brasil que a gente acompanhou também falando um pouquinho sobre o mercado de Poodle. A gente sabe que ainda, né, o conceito de Poodle, pontos, ainda é relativamente novo no Brasil. A gente tem um grande desafio de desbravar esse novo modelo, mas que já é uma realidade em diversos outros países. A gente não está falando em reinventar a roda, tanto Europa, Ásia, mercado americano. O que vocês têm acompanhado, cara, fora do Brasil, né, sobre esse modelo de Poodle, né, o que é referência, o que você tem de dados, informações, né, como é que vocês estão olhando, né, esse modelo fora do Brasil, né, já que a gente está pelo menos aí talvez uns 5 anos atrasados aí no mercado, geralmente, né, então tem muita coisa que já funciona, né, e que já é realidade lá fora.
Exato, exatamente. A gente usa a China como exemplo para falar assim, ó, estamos a quantos anos de distância, então qual que é o próximo passo, né? A gente olha o que a China fez em 2016, 2017 e fala, agora a gente precisa fazer isso aqui também aqui. E Poodle é um desses caminhos. A gente olha, por exemplo, a China, né? A gente tem um grande parceiro, um grande cliente nosso que ele é chinês e a surpresa deles de não ter Poodle no Brasil é muito grande. Até porque eles entendem que ter Poodle é tão normal para ele que... Exatamente, é tão normal para você buscar uma peça ou deixar uma peça que é engraçado para eles como que o Brasil, com também uma população razoavelmente grande, não tão grande quanto a China, mas grande, como é que a gente não usa isso de forma que... Né? Tem N explicações para isso, mas de fato em mercados maduros, não só China, como, né, Estados Unidos, Europa, principalmente o leste europeu, é muito comum, né, você buscar uma peça do Poodle e ela ser mais barato o frete do que de fato entregar na sua casa. Né? Entregar em casa acaba sendo uma mega comodidade, mas muitas vezes você não está em casa, não tem porteiro, né, ou então mora numa região que não dá para chegar de uma forma tão rápida assim. Então o Poodle ele vem para trazer de uma forma muitas vezes mais barata, muitas vezes mais rápida, mas de fato que seja acessível para todo mundo. Lá fora, a gente já vê esse modelo logístico, né, esse sistema logístico funcionando totalmente integrado já e maduro. Aqui no Brasil a gente está começando a curva de crescimento agora e tem muito potencial. Legal, e tem muita iniciativa, né, junto aí da Pega Aqui, junto com a Total também. Eu não sei se tem alguma informação que você acha que vale compartilhar também, né? Hoje um pequeno seller, pequeno vendedor, como que ele faz hoje, né, para utilizar a Total, né? Como que a Total, né, está operando já esses primeiros pilotos, né, com os poodles da Pega Aqui, né? A expectativa aí de crescer esses poodles para outros lugares também, né? Hoje um pequeno seller, como é que ele pode ser atendido, né, em relação à coleta especificamente da Total? Exato, legal. Hoje um seller ele pode se cadastrar de várias formas na Total, né? Uma das formas é o eTotal, que é o nosso serviço para atendimento de sellers que não tem uma regularidade, né, nenhuma volumetria grande, então ele pode solicitar uma coleta hoje, amanhã não, e assim vai indo. Para essa modalidade mais flexível de coleta, a gente conta com vocês aqui em São Paulo, né? A gente começou com uma região piloto, estamos expandindo. Então, sim, o seller ele tem a opção de fato deixa num Poodle Pega Aqui, né? E aí, enfim, ele tem toda a tratativa, ele tem aqueles benefícios dele de não precisa esperar em casa uma coleta chegar, muitas vezes ele fica guardando o carro da coleta, né? Às vezes o carro da coleta passa mais tarde, mais cedo, então ele tem aquela flexibilidade de poder levar no ponto, né, na hora que ele quiser. A gente já fez mais de mil coletas com essa modalidade, tem tido muito aprendizado, muito sucesso. E agora lá super necessário a gente expandir aí não só para o restante de São Paulo, mas também como o restante do Brasil. A gente conta com isso para todos os marketplaces, né? Todos os marketplaces novos que estão chegando, né? Você tem marketplaces asiáticos chegando aí, a Shopee, né? Você tem o Alibaba, tem o Wish, tem vários marketplaces novos do setor aqui que vão com certeza balançar esse mercado nos próximos meses, mas também os já estabelecidos, né? Como Amazon, Magazine Luiza, Via Varejo, vários aqui. Legal, então quem é um pequeno e-commerce, pequeno vendedor aí de São Paulo principalmente, né, pode contactar aí a Total para certamente agora ou muito em breve poder, né, utilizar essa opção do Poodle, né, que a Total hoje, né, é uma das primeiras aí grandes transportadoras a de fato disponibilizar, né, essa modalidade para os pequenos sellers. Legal, você comentou ali, Fernando, dos grandes, né, e-commerces asiáticos, né, eu acho que é um tema legal também. A gente tem, né, diferente do mercado americano, a gente tem um grande player, né, que é a Amazon, com 50% praticamente do volume nos Estados Unidos, né, com uma predominância enorme de um único player. E no Brasil a gente vê aí pelo menos aí 4, 5, né, grandes players, grandes, né, marketplaces hoje. Um mercado bastante aquecido, muitos e-commerce de fora, né, tendo uma movimentação bastante acelerada aí dos e-commerces asiáticos que você comentou. E talvez, né, a gente não tenha, né, uma dominância tão grande, né, de um único player. A gente tem um mercado bastante diversificado em termos de marketplace. O que vocês veem, né, de diferente, né, do mercado americano, enfim, ou de outros países, né, as particularidades do mercado brasileiro com essa quantidade, né, relativamente grande de marketplaces, né, e até o seller, né, de estar presente, às vezes, em mais de um marketplace, né, em mais de um único e-commerce, e não depender também só de um único marketplace. Eu acho que é muito bom, né, para o consumidor, é muito bom para o cliente, né, e um desafio a mais para vocês também, né, ter que lidar aí com várias operações e vários grandes marketplaces diferentes. Né? Exatamente.
Bom, legal, João. Eu acho que a grande diferença aqui entre a gente e os países lá fora é a curva de maturidade do e-commerce, né? A gente vê que em e-commerce mais maduros, você tem ali uma concentração de 3 a 5 marketplaces, terminando aí no 80, 90% do market share do e-commerce lá fora. A gente vai viver isso aqui nos próximos anos. As apostas, né, geralmente dizem que sim, dizem que de fato você não vai ter 10, 15 marketplaces, sem contar os de nicho, né? Você tem aí vários marketplaces de nicho, de móveis, de roupa. Cada vez mais, né, inclusive. Cada vez mais. Então, a gente provavelmente vai acabar passando por uma consolidação de marketplaces aqui dentro. Ainda assim, tem um bom espaço para todo mundo, né? A nossa penetração do varejo online sobre o varejo total no Brasil ainda é muito baixo comparado com os países mais envolvidos. A gente tem um belo de um caminho pela frente, a pandemia acelerou isso, mas é um processo contínuo que provavelmente vai levar ainda, no mínimo, uma década para a gente ter aí a mesma participação que a gente tem lá fora. O que eu vejo bastante nessa competição entre os marketplaces, né? A gente tem aí, dá para contar pelo menos 10 rapidamente quais são os grandes marketplaces e que tem um nome e um renome, né? Aqui disso. Como é que o seller lida com 10 plataformas diferentes, né? Como é que o consumidor final ele acaba optando um pelo outro, se no final das contas, muitas vezes, o serviço vai acabar sendo feito o mesmo. É o mesmo produto, só vendido em outras plataformas, né? O produto é o mesmo. Mas a origem é a mesma. Então, o que a gente sabe, né, sempre vai ter essa consolidação, é super importante para atender esse marketplace sellers, a gente ter essa rede de poodles, ter essa rede de coleta muito bem difundida em todo o Brasil e super bem integrada tecnologicamente, quando a gente fala de smart label, né, etiqueta inteligente, a gente fala de BIP de coleta na hora mesmo, que a gente está coletando peça a peça, a foto da encomenda. Então, como é que a gente consegue trabalhar toda essa questão da coleta de uma forma muito mais inteligente, eficaz, né, segura? Acho que esse é o grande desafio para os próximos meses. Legal, cara. E a gente falou ali do Poodle, né, na vertical aí de drop-off, né, do pequeno seller, né, e fazer a coleta aí de pequenos volumes, né, consolidar aí pequenas coletas. E a gente tem também o outro lado do Poodle, né, o pick-up, que é a retirada, né, que acaba resolvendo aí um problema de insucesso de entregas especificamente. E que pudesse contar um pouquinho para nós como que é, né? Isso é um desafio para vocês hoje, né, em relação ao total, né, tirando a coleta, né, esse insucesso de entregas, a última milha, né, todo mundo diz que a última milha, né, quase 50% da entrega, é um grande desafio você conseguir entregar também, né, dentro de várias cidades, vários desafios. Como que é hoje o insucesso de entregas para vocês, né, como que é essa dor, o que vocês veem fora também, né, o que você está buscando também, né, resolver essa dor aí de insucesso de entregas do e-commerce. Legal. João, o pick-up, né, o PU do Poodle aqui, ele pode ser traduzido para a gente em duas oportunidades. A oportunidade na verdade, 3, né? A gente tem aquela área que realmente é uma área de risco, que muitas empresas não atendem, né? É uma área que a gente chama de casa de restrito acesso, mas pode ser risco, pode ser algum problema natural que aconteceu, uma dificuldade de chegar até a ponta, enfim, por vários motivos, e aí você pode ter uma alternativa de endereço para você entregar aquela peça. Tem o segundo ponto, que é aquela pessoa que realmente não está em casa quase nunca, né? Aqui a gente tenta entregar 3 vezes, esse é o prático do mercado, mas muitas vezes a gente vai além. Mas quando de fato a gente não tem uma oportunidade, a pessoa está viajando, né, e não quer devolver aquela peça, ou enfim, ou acontecer alguma coisa com a pessoa, a gente utilizar o ponto pick-up ali como um ponto, né, temporário de carga para a pessoa também buscar isso depois. E quando a gente fala de democratizar o e-commerce, né, nacionalizar o e-commerce, há muitas regiões do Brasil que, se eu fosse tentar entregar casa a casa, sairia muito caro, né, para o consumidor final, e essa conta ficaria muito cara. E essas regiões a gente só vai conseguir atender de fato com o Poodle, que aí você consolida entregas que poderiam estar indo para uma zona rural muito distante, a pessoa vai uma vez por semana e busca. Você tem várias formas de oferecer isso a um preço e ter o mesmo prazo muito mais aderente. Com a pandemia, o que a gente viu é que as pessoas estão menos na rua, então a demanda acabou sendo muito mais para o drop-off, né, o DO, que para o pick-up, mas voltando à vida, né, entre aspas, aqui normal, nas ruas, a gente entende que essa demanda vai ser muito forte.
Legal. Cara, e um terceiro problema aí que a gente vê bastante comum aí nos e-commerce transportadores também, né? A gente falou de coleta, falou de insucesso de entregas, né? É a reversa, né? Por um motivo óbvio, né? Cada vez aumentando mais também, né? Tanto pelo próprio e-commerce, quanto mais e-commerce cresce, mais a gente vai ter aí a reversa aumentando também. E muitos casos de e-commerces investindo, né? Ou incentivando a reversa e vendo que a reversa não é mais, né, unicamente um custo, né? E sim pode ser um diferencial, uma experiência diferente para o consumidor. Ainda a gente tem uma dominância muito grande da reversa, né, com os correios, né, muitos players ainda utilizam unicamente os correios para fazerem a reversa. Como que vocês visualizam, né, em termos de oportunidade, de tamanho, de futuro, né, até de novo olhando para outros países, China, enfim, mercado europeu, mercado americano, como que é a dor da reversa e como resolver a dor da reversa, né, e as possibilidades que existem, né, para vocês conseguirem fazer uma operação também, assim como a coleta do pequeno seller, que seja viável, né, para todo mundo. Exatamente, João. A gente não vê o reversa, que é um produto nosso que a gente, inclusive, está construindo aqui dentro da Total para vender isso de uma forma muito robusta, né, e não fazer de qualquer jeito, como acaba muita gente fazendo, de uma forma nacional. E também para o C2C, né, algo que a gente fala muito pouco, né, que é uma entrega de pessoa física para pessoa física, porque tem vários impedimentos fiscais, não nem só legais, mas fiscais disso acontecer. Que é você enviar para qualquer outra pessoa que você queira, né, não depender apenas do B2C, do nosso e-commerce, como a gente fala. A gente não vê o reversa C2C nascendo sem o Poodle. Ele precisa de um ponto ali para também a reversa ser rentável, a reversa ser feita, praticada a um preço muito acessível para a ponta. Por quê? Porque é como se tivesse uma multiplicação das atuais agências dos Correios, né, que você tem que ir lá, tem o seu, longe às vezes, não tem lugar para parar, é das 9 às 5, enfim, ou às vezes das 10 às 5, mais apertado ainda, e a gente tem um Poodle 24/7 muitas vezes, né, você ter ali um lugar para você fazer o retorno dessas peças de uma forma muito mais confortável para o consumidor, né, uma forma muito mais rápida, inclusive, e não só para a reversa, mas também para ele poder enviar uma peça, né, a gente gostaria que em breve a Total Express tivesse vários pontos ali de remessa, né, onde eu quero várias mini agências da Total Express, em que eu pudesse trabalhar essa reversa, esse C2C ou seller de uma forma que dali partam peças para qualquer lugar do Brasil. Legal. Então, quando muita gente achava, né, que o e-commerce ia, né, destruir as lojas físicas, não ia acabar com as lojas físicas, a gente começa a ver que cada vez mais tendência, né, omnichannel, grandes e-commerce que têm lojas físicas, né, usando as lojas físicas, né, como ponto de retirada, de coleta, né, o mini CD, enfim, e o próprio Poodle também para quem não tem loja física, né, ser uma forma de você ter uma presença física e facilitar, inclusive, a logística também, né? Então, tudo que se refere ao omnichannel, de fato, não é nem mais uma tendência, né? Já é uma realidade, a gente vê nos principais e-commerces e nitidamente que a gente precisa ter alguma presença física de alguma forma, seja com uma loja, com Poodle, né? Ou com mini CD, enfim, para você conseguir facilitar essa logística, né? O trabalho de vocês também. O que vocês têm acompanhado aí dessas movimentações, né? Além dos Poodles, né, que a gente comentou, mas tudo que se refere ao omnichannel, dos grandes e-commerce que vocês atendem também, né? Utilizando, né, as lojas físicas e cada vez mais e-commerce que tem lojas físicas tendo, né, um diferencial competitivo bem forte, né? Frente àqueles que talvez não tinham, né, lojas físicas, né? O que talvez há pouco tempo atrás era visto como algo, era um passivo, né? Algo que estava atrasado no mercado, né? O que eu faço, né, com esse elefante branco que eu tenho aqui em todas as cidades do Brasil? A gente costuma brincar aqui internamente que o Shipping from Store, quem entrega a partir da loja, ele foi o produto da pandemia, né? A gente falou que esse foi o produto da pandemia. As lojas viraram, né, literalmente o Shipping from Store, né? 100%. Exatamente. E assim, a gente cresceu 10 vezes esse produto. Esse produto que já era um produto importante para nós, e de um ano para outro, quando a gente compara aí pré-pandemia com o momento de agora, é um produto 10 vezes maior em faturamento. Muito mais clientes e lojas sendo abertas a todo momento, né? É um dos grandes drivers da Total Express em termos de crescimento. Por que isso aconteceu, João? Eu acho que tem duas coisas bem legais pra gente explorar aqui. Primeiro foi a gestão de informação do próprio cliente, né, do próprio embarcador, né, que a gente chama. Ele conseguiu, né, obviamente tem um trabalho muito grande, tem muitas empresas envolvidas nisso, fazer uma gestão mais inteligente do estoque. Né? Antigamente ele considerava para o e-commerce, para venda, somente os seus galpões logísticos, muitas vezes era um galpão só. E agora ele considera que cada loja é um galpão. É como se quando você fala de um cliente grande que tem mais de 100 lojas, 200 lojas no Brasil, né, como é que ele faz essa gestão do estoque em tempo real, né, do que está vendendo lá na ponta, porque ele vendeu no e-commerce,
como é que ele junta essas duas coisas. Foi um trabalho que a gente acompanhou de perto para muitos clientes e foi árduo para eles, foi super árduo, né? Então teve muito erro, teve muita reclamação no começo da pandemia. A pandemia foi o que bombou isso de fato. Alguns conseguiram se adaptar antes, outros estão até hoje se adaptando a isso, mas uma coisa que de fato é muito mais inteligente é o seguinte, se eu moro, por exemplo, em Recife, né, e eu quero comprar peça de um vestuário, por exemplo, de alguma loja, né, que é nacional, não vou comentar nomes aqui, mas que é nacional, também tem uma loja lá no shopping, em Recife, por que eu mando o e-commerce daqui, eu busco no galpão de e-commerce daqui de São Paulo para levar para Recife, se eu tenho lá na loja disponível? Eu poderia fazer isso de uma forma muito mais rápida e muito mais barata. Então, o e-commerce percebeu isso, a gente tem uma presença aí em centenas de cidades de coleta, a gente tem mais de 30 clientes já acoplados nesse modelo, né, no Shipping from Store, e com muito sucesso, muito sucesso. É algo que a gente está expandindo a todo momento aqui, e mesmo pós a pandemia, essa inteligência logística que foi criada, né, pelo nosso lado, pelo lado também do cliente que teve que se adaptar, foi super necessário e isso que vai acabar permanecendo. Além disso, você tem outros produtos de omnichannel, né? Cada vez mais o consumidor quer ser atendido de qualquer forma, qualquer lugar, eu quero comprar e passar na loja e pegar. Então a gente tem o nosso Retira Loja, que a gente coleta em um CD ou em uma outra loja e leva para aquela loja. Então a gente tem várias modalidades de omnichannel que, no final das contas, é para fazer o cliente satisfeito, né? Para deixar ele contente de poder receber ou poder buscar a peça em qualquer lugar que ele quiser. E Poodle com vocês, né, que a gente aqui chama de Total Points, é também um outro produto do nosso omnichannel. Então compreende, né, em Ship from Store, Retira Loja, que alguns chamam de Click and Collect, Sim. e o Total Points, que a gente faz super em parceria com vocês. Legal. Precisa ter opções, né? Ser multicanal é dar o máximo possível de opções, né? Seja para o seller, seja para o consumidor final, né? Eu acho que esse é o grande conceito do omnichannel. Talvez aquilo que já vinha acontecendo, né? A gente já percebeu que o mercado ia caminhando para essa direção. Obviamente que com a pandemia, né? Talvez alavancou em 5 ou 10 vezes, como você comentou, até a própria velocidade de execução de alguns players que ainda não tinham conseguido virar a chave e foram obrigados, literalmente, né? Até com as lojas fechadas, né? O que eu faço com essa loja? Né? Preciso tirar aquele projeto do papel, né? Que já estava aí para ser executado. E quando a gente olhando um pouquinho mais para o futuro, né, Fernando? Você comentou aí, né, de novo, olhando para outros países, olhando para o mercado brasileiro que ainda, né, está se construindo. Você comentou aí, talvez, dos próximos 10 anos, né, a gente ter uma visão mais clara dos players que vão ser dominantes, talvez alguns players que não vão mais existir. Quando você olha para a logística especificamente, né, olhar para 10 anos é até difícil, né? Porque é muito tempo quando a gente fala de inovação, tecnologia, mas olhando para 3 anos, para 5 anos, né? O que você vê aí você comentou bastante também do investimento em tecnologia da Total hoje, né? Seja robôs, seja drones, né? Seja podos, enfim, a gente tem cada vez mais o mercado literalmente tradicional, né? Das transportadoras que nasceram, como o próprio Grupo Abril, né? Nasceu aí nas entregas aí de revistas, jornais, enfim, tendo que se reinventar, tendo que inovar literalmente. Com certeza daqui a 3, 5 anos a gente vai ter muita tecnologia, muita coisa diferente, né? O que você visualiza, né? Como que vai estar esse mercado daqui a 5 anos, cara? Legal. Existe um radar, né, que é feito pela DHL, né? Legal. Ele é, se não me engano, eu acho que ele é feito a cada 2 ou 3 anos. Ele chama DHL Trends, Logistic Trends, na verdade. Ele tá super acessível, acho que, enfim, todo mundo consegue baixar ele. Ele é um documento bem completo, que ele tem um radar que ele mostra o que vai ser relevante e alto impacto, né, até 5 anos e depois de 10 anos. E constantemente eles revisitam. O que é legal desse radar que a DHL monta, né? A gente entender que algumas coisas não estão tão próximas, algumas coisas estão mais próximas do que a gente imagina, né? Enfim. Então, eu não quero nem falar aqui de drone, né, de veículo autônomo, né, enfim, nossa, tem várias coisas que a gente pode falar aqui, porque isso está mais distante, né? Você tem muita gente falando de drone, pegando pra cá, mas isso a uma escala minimamente considerável é longo, muito mais longo do que 5 anos aqui. A gente tem tanto problema ainda, né, estrutural e básico para resolver antes de chegar nas soluções. E o drone vai surgir primeiro para coisas mais imediatas, né, como por exemplo comida, né, enfim. Depois a gente vai entrar para e-commerce. Mas enfim, voltando aqui para o nosso mundo de 5 anos, eu vejo
o que eu comentei no comecinho do nosso podcast, né? Eu vejo muita inteligência artificial, internet das coisas, você tendo sensores, você tendo controle maior, você tendo aprendizado com esse jogo de escala que a gente tem em várias etapas da cadeia. Então, por exemplo, se a gente vai entregar, e a Total tem investido nisso, né? Se a gente vai entregar uma encomenda para você, João, e a gente já viu que das últimas 3 vezes que eu tentei entregar, deu que você não estava em casa na parte da tarde, e nas outras vezes que eu fui de manhã eu te entreguei, eu já automaticamente ensino, né, oriento o meu entregador Direciona. faço toda a roteirização dele, passar primeiro na sua casa e depois na casa de uma outra pessoa que está mais em casa à tarde. Essa é uma coisa muito simples, né? Muito pro last mile, mas como é que a gente usa isso em todas as etapas da cadeia, né? Dentro dos nossos CDs, fora do CD, a gente ainda tem, Total Express tem um dos melhores, se não me engano, o melhor percentual de perdas e avarias do mercado, mas mesmo assim são milhões e milhões de reais que a gente perde todos os meses, né? Então, como é que a gente melhora esse índice, né? Como é que a gente tem um controle ainda maior do que a gente tem hoje sobre essas entregas? Então, internet das coisas, né? Então, a gente não fala de RFID para as etiquetas, é uma coisa mais a longo prazo também, mas tem outras formas de você controlar os embarques, né? As embalagens de uma forma muito mais inteligente, os processos de uma forma muito mais inteligente, e também a parte de robótica, né? Cada vez mais a gente tem um software gigante, vai ter um novo software chegando em setembro para distribuir, para dobrar a nossa capacidade praticamente, só que são softwares de separação, né, nacional. A gente também tem outros softwares que vão separar localmente, mas o que mais além disso? Né? O que mais que a gente pode trabalhar além disso? Eu acho que tem uma questão também que é super importante a gente abordar, que é o ESG, né, que é Environmental, Social e Governance, que é o meio ambiente, sociedade e governança, que você trabalha de vários aspectos, né, sustentabilidade, enfim. Acho que Não, legal. Inclusive, Opa, pode falar. Não, eu ia justamente perguntar para ti sobre esse tema de sustentabilidade, que a gente está vendo cada vez mais comum também, né, em todo o mercado, ainda mais quando a gente fala do mercado de e-commerce e transporte, né, quanto mais a gente vende, quanto mais a gente entrega, né, maior é o desafio, né, de como ser sustentável, né, ou como ser um pouco mais sustentável, né, pelo menos, enfim, acho que tem muitas... a visão de futuro é como que eu posso ser cada vez mais sustentável. Obviamente que tudo que se refere à tecnologia, né, tudo que se refere a investimento em tecnologia, os próprios custos, enfim, acabam facilitando, ajudando nesse sentido, né? Mas sem dúvida acho que a gente vai ter muitas iniciativas nessa vertical, né? De como ser mais sustentável, né? Em termos ambientais, principalmente. Né? Perfeito. E a gente fala de ESG porque é isso mesmo, né? Ser sustentável, a gente pensa primeiro em meio ambiente, pegada de carbono, mas não é só isso, né? Isso é só o E ali, né? O meio ambiente do ESG. Então, como é que a gente de fato transforma a nossa operação para algo mais com uma menor pegada de carbono, ou como é que a gente compensa isso, né? E aí você tem várias formas de você trabalhar isso, né? Você tem formas de você fazer uma rede logística mais eficiente, né? Com menos KMs transportados em média por encomenda, trabalhando com micro-hubs, trabalhando com ligações diretas entre bases, trabalhando com crowdsourcing, né? Que eu busco e já entrega uma peça de uma forma direta. Tem várias formas de você medir a sua pegada de carbono, né? Trabalhar muito com reciclagem, e isso a Total cada vez mais tem feito, né? A gente já faz toda a reciclagem do nosso material, insumos que a gente usa, a gente já também trabalha com toda a pegada de carbono nas regiões que a gente tem pensado, a gente tem trabalhado, feito vários projetos para a gente utilizar energia solar, né, nos nossos CDs. Então tem toda uma pegada environmental aqui, tipo, que é meio ambiente importante, tem uma pegada sociedade que ela é extremamente importante, a gente precisa olhar, as empresas logísticas precisam olhar mais isso, que vai desde se o funcionário, nosso colaborador está com condições de trabalho adequadas, né, e até de fato como que eu impacto a comunidade em que eu estou, né? Então como estão os meus arredores, né, que tipo de influência eu tenho na geração de emprego, na geração na capacitação, né, que transcende os nossos limites dos nossos galpões, da nossa área de entrega. E por último, a governança,
né, a governança interna mesmo, de fato, né? A empresa tem que ser sustentável a longo prazo, ela tem que ter padrões de ética, né, de compliance, de auditoria super robusto, para que seja uma empresa saudável a longo prazo e siga jogando dentro do jogo sempre, né? Isso é tão importante quanto sociedade quanto meio ambiente. Então, trabalhar esse ESG, a Total tem um projeto grande para isso, com várias iniciativas já em andamento e muitas iniciativas que vão entrar nos próximos meses. E de fato o Poodle ele vem para a gente diminuir essa pegada de caminho percorrido, né? Da gente consolidar entregas ou consolidar coletas que no final impactam muito menos o meio ambiente e a sociedade. Legal, olhando para o futuro, a gente vê que tem muito mais coisas a serem feitas do que coisas que já foram feitas ainda, né? O futuro realmente é motivador, a gente vê como o mercado ainda vai se transformar, né? Como o mercado ainda vai crescer, como tem coisas, né, para serem, né, desenvolvidas, inovadas dentro do mercado de logística, de e-commerce também. Fernando, para a gente chegar perto do nosso fechamento ainda nesse nosso papo, passou bem rápido o tempo. A gente gosta de conhecer e entender um pouquinho mais, né, o lado pessoal, né, o Fernando especificamente, com todo o desafio que existe, né, de cuidar da logística, de cuidar de milhões de pacotes, né, enfim, uma responsabilidade, né, bastante grande nesse sentido. O que faz para manter, né, o equilíbrio em termos de saúde, né, o equilíbrio mental, enfim, você tem alguma rotina, algum hábito, né, tanto em termos de equilíbrio, né, emocional, mental, saúde, e também em termos de atualização, né, como está também atualizado num mercado, né, que está mudando e está se transformando, né, rapidamente, aonde, né, e quais são as fontes e canais que você se mantém também atualizado sobre isso. Perfeito, João. Super importante isso. A gente, na logística, não sei se nos outros setores do e-commerce também sou assim, eu imagino que sim, mas na logística é 24/7, né? Então é fácil a gente se mergulhar no mundo e esquecer de si mesmo, esquecer do nosso corpo. Esquecer que aqui não é robô, né? Aqui não dá pra... Ainda não, né? Por enquanto. Mas é muito importante a gente cuidar de nós mesmos, né? A gente viveu, eu tenho, né, experiência pessoal de ano passado, a gente acordar, desligar e dormir ligando e desligando o computador. Então, ok, foi um momento muito, né, revolucionário para o e-commerce no começo da pandemia, mas é super importante você ser regrado, né? Você colocar ali o teu tempo para fazer um exercício, para fazer uma academia, né? Eu vou nem comentar aqui que, né, o mente e corpo estão juntas, ligadas, né? Mas acho que além disso, tem muita coisa chegando de capacitação para quem quer se capacitar. Você pode se capacitar na parte logística da coisa, na parte mais sistemas logísticos, tudo mais. Você tem uma série de MBAs para isso, né? Você pode se capacitar de uma forma de planejamento, você pode se capacitar de diversas formas. Eu gostaria de comentar um curso meio particular que eu recomendo pra caramba, e recomendo não só para quem trabalha com logística, nem e-commerce, para todo mundo. Acho que é um curso de cidadania. Ele é um curso que chama Planejamento e Gestão de Cidades. Ele é dado pela Poli da USP. Ele tem uma pegada muito 360, que ele olha a cidade sobre vários aspectos, né? Sobre o aspecto de habitação, de meio ambiente, né? De planejamento urbano, de projeto urbano, de planos diretores, né? E também tem um módulo muito legal de logística urbana e mobilidade, que a gente aqui, né, se diverte nesse módulo. Mas ele te dá uma consciência sobre a cidade, a sociedade, né, as pessoas, como tudo tá interligado, que com certeza vai ajudar não só o seu lado profissional, mas também o seu lado pessoal. É um curso aqui de especialização, 1 ano e meio, né? Obviamente tem vários outros cursos nesse sentido, mas esse é um que eu gostaria de recomendar. Estou agora no finalzinho aqui na última matéria dele, é bem interessante e recomendo para todo mundo, qualquer cidadão, não só o profissional de logística de e-commerce. Legal, Fernando, ótima dica, né? Quero aproveitar já para te agradecer pelo teu tempo. Sei que, né, é cada vez mais escasso aí dentro desse momento que a gente está vivendo, poder compartilhar um pouco do teu conteúdo, da tua experiência dentro desse mercado. Parabenizar também pelo trabalho que vocês estão fazendo dentro da Total, né? Eu acho que tem muita coisa legal sendo feita, muita coisa legal aí que vai ser feita também. Então, muito obrigado aí pelo teu tempo. Se quiseres deixar aí alguma dica final aí para quem, né, hoje está iniciando no e-commerce, tem o e-commerce, né? O que deve cuidar, olhar, né? Tanto para buscar uma transportadora, enquanto olhar para a logística, né? Que muitas vezes é a última coisa, né? Que o cara que vai começar no e-commerce vai olhar, né? E enfim, algumas dicas e cuidados aí legais que você possa compartilhar.
mas já te agradeço aí pelo teu tempo desde já também. Legal, João. Queria também agradecer vocês da Pega Aqui, né, com todo o trabalho que vocês fazem, né, de pioneirismo mesmo, né, de número de pontos, treinamento do ponto, capacitação do ponto, e estão no comecinho dessa curva de crescimento. Desejo muito sucesso a vocês, uma parceria muito boa também com a Total Express. A dica que eu deixo para quem está começando e-commerce, seja um profissional, seja um seller, a logística só é a que une o seller com o consumidor, né? Sem ela, você pode fazer tudo o que você quiser, um melhor site possível, melhor atendimento, só que se você não tiver uma logística super bem integrada, a um preço super acessível, né, e que não falando só do melhor preço, que muitas vezes o menor preço sai caro, e você ter essa oferta de serviços cada vez mais transportadoras como o Total Express conseguem oferecer, né, de várias formas. Eu quero entregar no mesmo dia, eu quero entregar no dia seguinte, eu quero entregar num poodle, eu quero trazer de fora, eu quero exportar. Cada vez mais essas empresas conseguem oferecer isso. Eu acho que super importante. Estamos aí, né, de braços abertos para tirar dúvidas, para conversar. A gente tem várias formas de vocês conectarem com o Total e conectarem com a Pega Aqui. A gente tem nosso site, a gente tem uma equipe de vendedores gigantesca que pode atender você e tirar suas dúvidas de e-commerce. Uma coisa que a gente entende aqui é que também faz parte do nosso propósito ajudar também o e-commerce a entender como tudo isso funciona. Então a gente tem um processo de onboarding super legal que mostra um pouco do mercado de e-commerce, que mostra como trabalhar com a Total Express, tudo que a gente oferece. Eu acho que isso é super relevante para quem está começando ou para quem também já começou e quer expandir ainda mais a sua logística. Legal, tivemos aí uma aula de logística com o Fernando. Fernando, mais uma vez, muito obrigado aí pelo teu tempo. Parabéns aí de novo pelo trabalho de vocês e um grande abraço também. Vai ficar aí o teu link, teus contatos também, né? Os contatos da Total, quem tiver interesse de conhecer e se aprofundar um pouquinho mais, vão ficar aqui na descrição aí desse conteúdo também. Fernando, muito obrigado, cara. Um abraço aí pra ti. Legal, obrigado a todo mundo, pessoal. Até a próxima.